Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal de laser terapia integrativa. Em plena sexta-feira, mas essa semana eu não consegui fazer no nosso horário habitual, né? Terça-feira. E para a gente não perder, né, esse contato, para a gente estar aqui juntos, eu resolvi fazer na sexta. Obrigada pela presença de todo mundo. Se alguém puder dar um retorno aí quanto ao som, para eu saber se vocês estão escutando, tá tudo certinho, microfone funcionando, para não afetar, né, a live. Se alguém puder aí. Boa noite a todo mundo. Eu sei que tem um delay. Se vocês puderem me dizer se tá tudo certo com o meu som, a gente já começa o assunto, que o assunto é quente, viu? Um assunto bom aí. Boa noite. Gabi. Alguém pode dar um retorno aí do som? Só para saber se está tudo certo. Coisa boa ver vocês aqui, gente. Vamos entrar que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação do ILIB. Tá ótimo, Penha, Mesquita. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Então, simbora. Bora começar a falar. Hoje eu trouxe um assunto... nossa live semanal a gente fala sobre laser terapia integrativa. Eu vou trazer bem o assunto do laser, da aplicação do laser em crianças. Isso sempre é uma questão, sempre me perguntam, alunos que acabaram de entrar no curso, inclusive na mentoria que a gente vai fazer semana que vem, eu prometi para um aluno, vou levar isso daí, vou levar estudo científico para vocês aí, para a gente falar um pouquinho sobre a aplicação do ILIB em crianças. E eu vim trazer também sobre o viés integrativo, né? Pode ser que quem está aí no mundo da fotobiomodulação tenha visto, pode ser que não, né? E eu venho aí agregar para vocês. Saiu aí não sei se foi uma notícia assim, mas divulgaram essa semana, né? Houve uma divulgação de que não existe estudo científico para embasar a aplicação de ILIB em crianças. Isso é muito sério, né? Isso é muito forte, isso é muito sério. Dizer categoricamente que não há estudo científico para embasar a aplicação de ILIB em crianças, quando a gente faz muito em criança e tem excelentes resultados, né? E é uma afirmação sem estudo científico, né? Sem a comprovação de que traz o malefício que está em volta dessa afirmação, dizendo que o ILIB ele não pode ser feito em criança porque afeta o crescimento mamário das crianças, né? Então, a gente pressupõe o quê? Que existiu estudo em crianças e foi comprovado, né? Que existiu esse efeito, que há uma indicação, mas não tem estudo, gente. E aí, isso acaba sendo muito sério esse tipo de afirmação, né, sem esse embasamento. Por quê? Porque quem está no mundo estudando, trabalhando com ILIB, está sempre ali junto com os artigos científicos, está sempre se atualizando, esse tipo de informação acaba não afetando a pessoa, porque a gente sabe o respaldo que a gente tem, né? Mas quem está começando nesse mundo, quem está começando a desbloquear, imagina, está começando a desbloquear, deixa eu ver se eu melhoro a luz aqui. Está começando a desbloquear, começa a fazer a aplicação na sua família, começa a ter resultados bons, evita-se ali ter o avançar, está começando a ficar doente, faz o ILIB, não precisa entrar no remédio, aí escuta isso, opa, né? Então, é para isso que eu vim, né? Para trazer, para a gente elucidar um pouquinho isso daí. O que acontece, gente? Não existe. Pode ser, vocês nunca vão ver eu falando. Se eu nominar qualquer profissional aqui é para elogiar, pode ter certeza. Mas eu nunca vou vir aqui para, né, desqualificar o trabalho de ninguém, tá? Mas, o que acontece? O que a gente tem? O que é eu ia falar unanimidade, mas não é, porque veio esse relato aí de que não pode. Não, mas o que a gente tem como base sólida aí? Não existe contraindicação de idade.
Idade não é contraindicação para você fazer ILIB. Eu posso fazer ILIB num recém-nascido. Posso. Mas o que acontece? Você tem que ver necessidade, né? Não é porque você pode que você vai. Se existir necessidade, sim. E quando que você faz ILIB no recém-nascido? Quando existe uma necessidade, existe uma situação crítica. Aí sim. Existem médicos dentro da UTI neonatal fazendo ILIB em criança e tendo excelentes resultados em bebês, em recém-nascidos, tá? Então, não, idade não é contraindicação, tá? E aí, falar que não existe estudo também, isso não procede, porque inclusive tem estudos randomizados, né? Existem estudos sim, existem evidências científicas sim. Acontece que o ILIB como um todo, cada vez mais a fotobiomodulação, ela está crescendo e está sendo cada vez mais estudada. E a gente sabe, gente, que a gente carece de mais estudos, não é porque a prática terapêutica da fotobiomodulação não é boa. Pelo contrário, mas falta muitas vezes patrocínio. Porque não é interessante para uma indústria farmacêutica o laser tomar lugar de remédio. Não é interessante, a gente sabe disso. Então, onde tem uma maior possibilidade, né, de estudo, você vai ter muito estudo relacionado às drogas, né, aos medicamentos. Mas em terapias naturais, em terapias em que você não precise depender de remédios, vai carecer sim. Vamos carecer, né, de estudos, isso é fato. Então, a gente tem ainda muito o que crescer e muito ainda que ter, né, de estudos. Falta dosimetrias exatas, sim. Tanto é que você tem que entender hoje, pode ser que daqui a algum tempo tenha estudos com dosimetrias exatas. Hoje a gente não tem dosimetrias exatas, então hoje a gente tem que entender a lógica, o raciocínio, ver a individualidade e fazer o raciocínio em cima de cada caso, porque não vai ser um protocolo, isso e tal, que dá o resultado X. Não é assim, né? Então a gente tem sim muito o que crescer. Agora, olha que interessante. Na literatura científica, a gente não tem relatos de efeitos colaterais da fotobiomodulação. Você entende? Não tem efeitos colaterais. Isso não significa que não tenha efeitos, que não aconteçam efeitos. E a gente vai falar sobre os efeitos que podem acontecer. Mas não existe um efeito colateral diferente de um medicamento que você tá tratando tal coisa, vai desenvolver tal doença, né? E aí, o que acontece? A gente tem efeitos esperados, porque a gente fala, né, que a terapia ILIB é um medicamento natural. Mas, na verdade, não é nem medicamento natural, né? É energia, né? Mas é que você pode falar, o sol é um remédio, né? Eu estava doente, fui pro sol, melhorou a minha asma. Sol é um remédio. O sol é energia, né? O sol é energia, a natureza é energia. E a gente se cura através da natureza, das plantas, do sol, do ar, da água, né? Do oxigênio, a gente se cura, né? Que não é, né? Você trabalhar com as terapias, elas vão ter, naturais, elas vão ter essa base natural, né? E aí, o que acontece? Você não tem nenhum estudo que diga, foi aplicado ILIB em tantas pessoas e foram constatados esses efeitos colaterais. Não há. O que há quando é negativo prejuízo? Percebemos que no grupo não teve resultado. Diferente de ter um resultado prejudicial para a saúde, né? Não tem efeito colateral, não tem resultado. Mas por N motivos, inclusive você trabalhar com uma célula que não está lesionada, não vai ter resultado também. Então, se você faz um estudo in vitro da célula que não está lesionada, o ILIB não vai fazer cócegas, não vai fazer diferença nessa célula, nessa regeneração. Entende? Que tem que interpretar o estudo, tem que entender o estudo realmente, ver o estudo, não só o resultado, ver exatamente o que foi feito no estudo. Então, e quais são os resultados esperados? Como a gente está falando de energia, não existe resultado padronizado. Existem resultados. Então, tem paciente que pode ter um fototipo de pele e sentir esquentar. Tem paciente que pode,
com mais melanina, um fototipo de pele mais alto, pode queimar, pode dar uma bolha, pode. Tem paciente que pode dar muito sono, pode. Tem paciente que pode acabar ficando mais agitado naquele momento, pode. O efeito da energia no corpo vai ser individualizado, então não é muito padronizado os efeitos, né? Mas que sabe-se já que fototipo de pele pode trazer efeitos no corpo. E a outra questão calma aí, falta a palavra, interação medicamentosa. A outra questão é a interação que o ILIB tem no corpo. E, gente, isso daí, o ILIB, o laser terapeuta que está trabalhando com a fotobiomodulação tem que ter essa clareza, tem que ter esse conhecimento. Você faz uma anamnese no paciente, o paciente ele toma muito medicamento. Aí ele vai começar a fazer um tratamento com você. Você montou o tratamento desse paciente, então você vai tratar esse paciente de 3 a 4 vezes por semana, e depois que você pensou, vendo o resultado, você vai começar a espaçar essas sessões, você vai dar uma energia maior para esse paciente. Esse paciente vai começar a entrar em homeostase. Né? Quando você pega essa frequência, né, aumenta essa frequência inicialmente, isso tem uma resposta mais rápida. Não que meu paciente só vem uma vez por semana. Ok, vai fazer uma vez por semana, mas o resultado vai ser mais lento do que um paciente que veio 5 dias seguidos com você e depois pegou o restante do pacote e espaçou, entende? Então, ele vai ter um efeito mais rápido, mais notório, o que é muito bom. A gente quer que tenha resultados logo e que o paciente perceba e você veja dando certo o seu tratamento, né? Então, você começou ali a trabalhar com esse paciente que toma muito medicamento. Ele vai entrar em homeostase, porque o que é o ILIB? É energia no corpo. A gente, profissional laser terapeuta, não tem um controle dessa energia. Quem sabe é o corpo, gente. O corpo é perfeito e ele nasceu para trabalhar sem nenhuma bengala, não é? O corpo em equilíbrio não tem que ter bengala nenhuma, não tem que ter auxílio nenhum. O nosso medicamento tem que ser nossa alimentação, nosso estilo de vida. É assim que tinha que ser, né? Mas não é o que acontece. Então, o que você tá ali? Começa a dar energia para esse corpo. O corpo vai saber o que vai fazer com a energia. Eu já trouxe isso daqui em live, já trouxe isso. Eu já fiz um Reels, coisas estranhas que acontecem quando a gente faz ILIB. Eu tenho um Reels que eu fiz, que são os relatos. Esse Reels, gente, os conteúdos que eu trago aqui é a minha vivência. Esse conteúdo são os relatos dos meus pacientes que eu trouxe em Reels para vocês. Paciente que está tratando pé quebrado, síndrome do intestino irritável melhorou. Né? Paciente que veio tratar ali sono, a micção melhorou. Né? Então, assim, o corpo que sabe onde vai usar energia, onde que está faltando energia e vai dar suporte, né? As células que estão lesionadas, que precisam disso. Né? Então, quando você trabalha com um paciente que está com muito medicamento alopático, cheio ali, né, de intoxicação, sobrecarga no rim, sobrecarga no fígado, e aí você começa a vir com esse aporte energético do ILIB, o corpo começa a ficar mais fortalecido, começa a se autorregular. Qual é a interação medicamentosa que o ILIB pode ter? A interação é o remédio ficar muito forte para esse paciente. O corpo não precisa mais tanto dessa dose. E aí precisa haver uma regulagem disso daí. É você que vai alterar a dose do medicamento? Não. A não ser que você seja médico, né? E passou o remédio. É você que vai fazer essa alteração? Não. Qual dose você vai ajustar? A do seu laser. É a dose que você pode mexer. E você vai orientar o seu paciente a retornar ao médico e ajustar as doses. Porque olha que bacana, você está reduzindo o excesso de medicamento para esse paciente. Isso é maravilhoso. E eu tenho casos aqui, né? E eu sempre aviso meus pacientes, principalmente os que fazem uso de muitos medicamentos. Em algum momento você pode começar a sentir mal pelo excesso do medicamento e aí você tem que fazer esse retorno médico para a gente ir ajustando, tá? Então, trazer essa informação de que o ILIB, você não tem estudo científico para aplicar ILIB em criança, porque isso afeta o crescimento mamário, sem trazer nenhum estudo que mostre isso,
é muito leviano e traz muita insegurança, principalmente para os profissionais que estão começando, né? E o fato de não ter a evidência não quer dizer que, pronto, essa é a evidência, não tem evidência, então logo traz isso. Não. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Quando eu escutei isso, e eu fui atrás, eu falei, eu preciso ver esse estudo, né? Eu dou aula, eu tenho responsabilidade com meus alunos, eu tenho responsabilidade com o que eu falo aqui. O tempo todo eu tô me atualizando. Gente, eu faço mais de um curso por vez, só de laser e laser terapia. Eu tô o tempo todo me atualizando. Eu preciso ver esse estudo, imagina. Isso daí é uma quebra muito grande do que se está se falando. Não tem estudo. Entende? Então, assim, sabe qual é a sensação que eu tive quando eu vi isso daí? A sensação, para um acupunturista, se tiver acupunturista aqui comigo, vai entender. E o laser terapeuta vai entender também, que é um dos exemplos que eu trago aqui, tá? Que acontece? Quando você... Por exemplo, eu não gosto, vou dar aqui um relato, eu não gosto de atender grávida. Não é que eu não atenda, né? Mas não é um público que... a acupuntura, né, que eu tô falando. Eu vou trabalhar com as grávidas. Gente, tem muita demanda, né, para trabalhar com fertilidade, para trabalhar com gravidez, obstetrícia. É maravilhoso esse trabalho, mas não ressoa comigo. O que ressoa comigo é o intestino, né? Mas eu não trabalho com grávida. E no início, eu tinha medo de trabalhar com grávida. E aí eu fui me especializar, fiz um curso, fui estudar com a Érica Neri. Para quê? Para a gente entender como tratar uma grávida, para eu não ter medo, não ter receio de tratar uma grávida. Mas qual é a sensação quando você está ali fazendo acupuntura, em grávida? Qualquer coisinha diferente que a grávida sentir, não tem nada a ver com a agulha. Foi a acupuntura que você fez. Pode ser que tenha? Pode, mas às vezes não tem nada a ver, mas vai para conta da acupuntura. Hoje, gente, vou falar uma coisa para vocês. A gente utiliza como contraindicação de ILIB a gravidez. Mas existe um asterisco, tá? Vou colocar um asterisco aqui. A gravidez é uma contraindicação para fazer ILIB, e eu falo isso daqui, porque na verdade não é. A verdade é que gravidez não é contraindicação para fazer ILIB. Mas na verdade, por que a gente coloca a gravidez para fazer como contraindicação? Existe estudo falando assim, não pode fazer isso porque afeta o feto, porque afeta a mãe, porque não. Acontece que não, por faltar estudo que diga que totalmente seguro, qualquer coisa que aconteça, se essa mãe é grávida, se ela tem um aborto e você fez ILIB no dia desse aborto, o médico vai falar, foi o ILIB que você fez. Como é que aí, gente, vai pro lado da segurança jurídica, entende? Porque não tem. Mas mas já tem vários estudos mostrando o uso de ILIB em grávidas. Aí você tem que colocar no peso, né, a real necessidade e, né, você fazer o ILIB que não tem tanto estudo, por quê? Regulando pressão arterial. Aí você faz uma aplicação bem rapidinha na sublingual, por exemplo, que tem acesso direto para o coração. Entende? Tendo resultados super positivos. Então, assim, claro que você segue a linha da segurança para os alunos, enquanto o mundo científico vem aí se atualizando e dando respaldo. Enquanto está ainda assim, não faça. A não ser, é você que está grávida, é a tua responsabilidade, você pode fazer. Entendeu? É a tua irmã, você pode, mas saiba que a orientação não é para fazer por faltar esse respaldo. E não porque tem respaldo que faz mal. Entende? Então, por que eu fiz essa analogia com a acupuntura? Que aí eu trago para os alunos, né? Não façam em grávida essa orientação, mas não significa que faz mal. Mas significa que se qualquer intercorrência que essa grávida fizer, foi o ILIB. Entendeu? Então, a sensação quando eu escutei essa notícia, falta de crescimento mamário, foi o ILIB. A sensação para mim foi assim, a gente precisa justificar, vai ser no ILIB, entendeu? E aí, gente, a gente tem muitos estudos que indicam a ação da luz diretamente sobre células sanguíneas. Então, você tem que conhecer, entender qual é o efeito da luz no sangue, da energia no sangue, né? Que o sangue é pressuposto para estudar comigo e entender que não é você que cura o paciente.
Primeiro módulo do meu curso, não é você que cura o paciente, é o corpo que se cura. Isso é a visão da medicina integrativa. É o corpo que se cura, é o corpo que se autorregula, as células que se autorregulam. A gente é instrumento, a gente acelera, a gente dá o caminho para esse corpo chegar mais rápido. Ah, mas e se eu quebrar um pé, quebrar um osso e ir para o médico e ele fizer uma cirurgia? Foi ele que consertou o meu pé. Não, ele só juntou. Ele juntou, colocou o osso no lugar certo, passou várias orientações, porque se você sair da cirurgia andando, com o pé para baixo, sem tomar os medicamentos que precisa, fazendo tudo errado, esse corpo vai, esse osso não vai regenerar, esse osso. Inclusive, você pode quebrar novamente, sair do lugar novamente. Então, não foi o médico, é o corpo, que aí ele vai colocar bem certinho e as células vão se regenerar. A gente não cura ninguém, né? Então, a gente tem que entender o mecanismo da luz, que a luz é energia para a célula voltar a trabalhar, produzir energia, voltar a fazer o que está no DNA dela e o corpo se autorregular, tá? A gente tem estudos em modelos animais com modulação inflamatória, explicando bem o mecanismo da modulação inflamatória, da imunorregulação. A gente tem muitos estudos clínicos, né, em todas as aplicações de ILIB, né? Mas, claro, eu também não estou aqui querendo pintar de cor de rosa e falar, ai, estamos cheios de estudo. Não, a gente precisa cada vez mais, trazer mais e mais estudos, tá? Agora, gente, por que eu falei que eu ia trazer a linha da laser terapia integrativa? Porque, gente, dizer sem nenhum estudo que o ILIB impacta no crescimento mamário de uma criança é muito leviano. Agora, o que a gente tem de estudo na linha integrativa que mostra que há certas, eu ia falar coisas, certas substâncias que vão impactar, né? A gente tem estudos de alta qualidade comprovando o impacto dos disruptores endócrinos. E isso vale tanto para criança, quanto para adulto, quanto para idoso, para o ser humano, né? O que são esses disruptores endócrinos? São substâncias que interferem no sistema hormonal do nosso corpo. Tanto para bloquear, tanto para alterar a produção natural dos hormônios. Isso não é ILIB, gente. ILIB, ele joga energia para a célula e a célula volta a fazer o que está no DNA dela. Quando você joga energia, você está dando uma vitamina para o corpo e o corpo, opa, tem que continuar fazendo tal tarefa que eu não estava fazendo. Agora, o que é disruptores endócrinos? São substâncias, eu vou falar sobre algumas, que interferem no sistema hormonal. Isso sim pode interferir no crescimento mamário de uma criança. Isso sim. E sabe, e aí eu vou trazer um pedacinho assim, só um cheirinho para vocês, porque, né, eu trago isso dentro de um curso, é um módulo inteiro. Quando você fala da visão integrativa, gente, a gente está falando de genética, a gente está falando de epigenética, né? O que é isso? Genética é a nossa informação genética que a gente herdou, né? Então, podem ter sim na nossa herança informação de propensão a algumas doenças, pode. E epigenética? Epigenética é nosso estilo de vida, a gente traduz como estilo de vida, mas é uma parte dos genes que são moldados pelo externo. E o que é esse externo? É seu estilo de vida, né? Por isso que a gente de forma bem superficial fala epigenética é estilo de vida. Por quê? 25, 30% da carga genética é genética que você não pode alterar. Eu não posso alterar a cor do meu olho, o jeito do meu cabelo, o meu tipo longilínea, porque minha família é assim, né? Olha, só a cara do meu avô, né? Minhas tias, minhas mães, é ótimo. Minha mãe, minhas tias, minhas primas, longilínea, a gente tem esse padrão, né? Então, assim, a cor do olho, tudo, gente, tem características ali de genética e você não altera. Mas o que é epigenética? Epigenética aí são os pilares que eu trago, o pentágono da saúde. É o seu sono, se você é sedentário ou não, se você pratica atividade física ou não, é o tipo de alimentação, né? Uma alimentação inflamatória,
E aí, gente, isso é porque eu trago, sem contar que existem, assim, o tipo de panela que você usa, o tipo de produto de limpeza que você usa. Então, existem ainda aprofundamento, tá? Desses pilares integrativos. Quando eu falo os cinco pilares da saúde integrativa, o pentágono é o básico, né? Isso sim, gente, a gente consegue ativar genes doentes, né? E aí eu vou fazer aqui uma questão, né? Trazer assim um históricozinho. Que acontece? A epigenética, que é o estilo de vida, vou começar a falar estilo de vida, porque eu já pontuei, né? O estilo de vida da nossa sociedade, ele é muito ruim. Tanto assim, individualmente, a gente percebe que a questão de você ter esses pilares bem estabelecidos, tem pessoas que conseguem se dedicar e se importar mais e conseguir concretizar, tem pessoas que estão aí no desafio. Isso é um caráter individual. Então, você que é terapeuta, você vai ter um paciente que, nossa, estilo de vida lindo. Acabei de fazer uma sessão agora. O paciente toma quantidade de água linda, pratica atividade física, eu acho lindo, ai, que maravilha. Mas eu vou ter pacientes que não vão cuidar de nada disso. Então, é sempre de acordo com a individualidade de cada paciente, né? Beleza, então você tem lá o seu estilo de vida individual. Mas existe um estilo de vida da humanidade. O estilo de vida da nossa humanidade está carregado de disruptores endócrinos. Entende? O nosso estilo de vida é ruim. O nosso estilo de vida como humanidade favorece a desbiose intestinal. Não é só cada um. O mundo ele é contaminado. Vou dar um exemplo. Quando, gente, lá antes da Revolução Industrial, quando a gente tinha a maior parte da população rural, então a gente tinha uma qualidade de vida melhor no sentido de alimentação, né, de sono, e dormir cedinho, acordar, né, acordar cedo, o sol está se pondo e você já está indo na introspecção ali, já está entrando junto com o movimento de dormir, de desacelerar. O sol está nascendo, você já está indo junto, né? A comida era de verdade, era da roça. A comida da roça é excelente, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai para a Revolução Industrial, que as pessoas passam a ir para dentro das indústrias, as mulheres, a força de trabalho da mulher passa para ir para dentro, né, da indústria, como é que fica? Ainda que nessa época as mulheres ainda eram totalmente responsáveis pela questão da alimentação e tudo, elas ficaram com menos tempo. E aí começa a mudança alimentar, de ter coisas mais enlatadas, coisas mais práticas, começa a pasteurização, porque é isso, gente, aí começa. Imagina agora a gente nessa época hiperacelerada, tudo para ontem. Tenta achar fast food saudável. Fast food, né? Fast food, poxa, poderia, né? Eu sempre fico assim, gente, porque não tem umas coisinhas assim saudáveis, rápidas? Para ser rápido, você tem que se programar antes, você prepara a sua comidinha saudável antes, porque você quebra a cabeça na rua para achar coisa saudável para comer, quando você tá com pressa, né? Porque na hora do almoço é fácil, você vai para um buffet, escolhe uma carne, uns legumes, uma salada. Para mim é a hora mais fácil de comer bem na rua. Pega um buffet, bom, come ali uma salada, come seus legumes, come um bom carboidrato, comida de verdade. Ó, que maravilha. Foge das frituras, foge dos farináceos. Tá ótimo. Agora vai pro lanche. Quer coisa mais difícil do que lanche? Lanche, dá vontade de pedir uma marmita, um almoço de novo. Entendeu? Porque você só vai encontrar tranqueira na rua. É difícil, a não ser que você se prepare, né? Traga tua marmita, teu lanche, suas coisas. Então, assim, a disponibilidade da alimentação ruim pra gente tá ali, né? Então, toda essa mudança faz com que a gente tenha alimentos ultraprocessados, rápidos, né? Fáceis, não tem mais descascar e preparar. Agora é tirar o rótulo, tirar ali a embalagem e se alimentar, né? De produtos alimentícios. Aí você vai no mercado, tem uma fileirinha assim, um corredorzinho assim, comida saudável. Imagina, você vai no mercado, um corredor é comida saudável. E se você for entendedor, você vai saber que nem tudo lá é saudável, tá? Tem muita coisa maquiada lá que não é saudável. E aí o resto é o quê, gente? As tranqueiras pra gente, né? E aí tá, aí você tem que ir ali na feira, vai no hortifruti, mas não é rápido.
né? Então, tudo isso impacta na microbiota, na saúde do intestino, isso vai impactar na saúde como um todo. Mas, vamos voltar para o paralelo dos disruptores endócrinos. A gente tem estudos mostrando que cosméticos, produtos de higiene, e aí a gente tem parabenos, né? A gente tem fitalatos, que, gente, tem atividade estrogênica. Então, a gente tem produtos de higiene que a gente passa nas crianças que é um disruptor endócrino, que vai impactar na produção hormonal natural dos hormônios e atividade estrogênica. Isso vai impactar no crescimento mamário. Isso tá tudo certo. Aí a gente entra na questão da normose, que é normal, né? O normal que adoece, mas todo mundo tá fazendo, tá normal e tá tudo bem, né? Porque agora sim, eu tô vindo para criticar essa normose que tem estudo comprovando. Agora o ILIB, que não tem nenhum estudo que traga efeito colateral, ele pode afetar. E tá olhando para os cosméticos, tá olhando para a água. Quer ver outro disruptor endócrino, gente? A gente tem substâncias que desinfectam a água. Então, cloro é um disruptor endócrino. E aí? E a água que a gente consome, ela tem cloro. Isso é um disruptor endócrino. Isso pode afetar a questão hormonal, né? Alimentos com soja. Olha os ingredientes dos produtos alimentícios que as crianças estão comendo. Olha os ingredientes, vê ali a soja, que tem fitoestrogênio, né? É uma substância natural que tem uma atividade hormonal. Ela faz às vezes, ela é semelhante ao estrógeno. Entende? Então, soja é prejudicial. E aí você vê lá o biscoitinho recheado, tem soja atrás. Então, a gente tem estudos de alta qualidade, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, mostrando que os disruptores endócrinos trazem todo esse malefício. Claro, na questão de fazer um estudo com criança, tem grupos que são mais difíceis de serem feitos, né? Esbarra até numa questão ética. A criança, ela é vulnerável, ela não pode responder por si. Você, para fazer um estudo, você não pode vou pegar um grupo de 100 crianças para testar se o pesticida... Não, né? Está colocando a criança em risco. Então, tem certos estudos que são mais difíceis em certos grupos. Grávidas, crianças, vão ter mais dificuldade. Mas aí você não pode transferir esse estudo né? Isso daqui faz mal para um animal, faz mal para um ser vivo, faz mal para um adulto. Você não consegue ver que um disruptor, um cloro, um pesticida faz mal, vai fazer mal para uma criança também. Entende? Então, é o que eu trouxe no início da live. Não tem estudo. Olhem os estudos. Quando você vê assim, para o grupo tal, não trouxe um efeito esperado, não trouxe efeito, né? Mas não tem assim, trouxe tal situação. Tal grupo, tantas pessoas, tantas tiveram um aumento de pressão, tiveram uma situação. Não tem. Entende? Então, o ILIB, ele é uma técnica, gente, energética, segura, tá? Sem efeito colateral, não tem contraindicação para criança, existe contraindicação. Existe a necessidade. É necessário fazer? Você tem indicação para fazer? Essa criança precisa? Qual é a dose? Não vai ser a mesma dose de um adulto, né? Tem estratégia terapêutica? Tem capacitação? Não é só, vou comprar um laser e fazer aqui na criança. Não, você tem que entender. Ontem, acho que foi ontem, eu falei nos stories, né? Que foi uma pergunta genuína que me fizeram. Eu, como leiga, posso fazer ILIB? Posso trabalhar, usar o laser? Você tem que se capacitar, não pode ser leigo, você tem que se capacitar, né? O ILIB, o laser você tem que poder fazer, tem que ser um profissional da área da saúde que tenha autorização do seu conselho, tem que ser um profissional terapeuta que trabalha com a saúde, com o bem-estar, né? Então, você tem que entender. Para quê? Porque o ILIB, ele estimula processos fisiológicos, então você tem que entender aquela luz, entender, até para você não achar, quando você começa a fazer um ILIB, e existe uma medicação, uma interação medicamentosa, é o efeito do remédio que está a mais agora, porque o corpo já está mais forte, não precisa dessa carga toda. É o efeito de um remédio, e não você assustar e falar, nossa senhora, nunca mais vou fazer o ILIB. Né? O máximo que você pode fazer, né, enquanto não
não ajustar essa dose de medicamento, você ajustar a sua dose do ILIB, né? Diminuir a frequência, diminuir ali o tempo, porque o corpo tá ficando muito bom. E aí, tá reagindo com o medicamento, tem que fazer essa dosagem, né? Então, gente, essa live aqui, quis, mesmo assim, não consegui vir em terça-feira, mas, e aí surgiu esse tema, eu falei, vou trazer esse tema na live, porque tem muitas mães, tem muitas profissionais que atendem crianças, tem muitas mães, várias pessoas investem no seu aparelho de laser para cuidar da sua família, né? E você, né, ouvir uma informação dessa vai te deixar completamente insegura, né? E o tanto de benefício, né? Eu contei, foi semana passada, eu tô tão perdida, hoje é sexta, né? Semana passada eu fui para Pirinópolis. No início da semana passada eu tava resfriando, comecei a resfriar e eu falei aqui, ó, vou fazer um diáriozinho aqui, vou dizer como é que eu tô fazendo ILIB. Fui viajar sem nenhuma queixa. Antigamente, gente, é porque talvez eu não tenha nem mostrado, é que pra mim o ILIB reagir já é uma coisa tão linda. Eu começava a resfriar, gente, eu tinha que entrar na nimesulida. Eu tinha que entrar logo no remédio. Nimesulida anti-inflamatório, né? Acho que né? Garganta inflamada. Eu entrava com anti-inflamatório, já entrava direto com remédio. Era isso. Eu adoecia remédio, entende? E eu comecei a fazer ILIB, gente. 2 dias depois eu não estava sentindo. Um dia depois eu não sentia garganta, mas aí voltou, fiz mais um pouco, persegui minha dor de garganta, aí cessou. Depois eu trabalhei questões para expelir muco e continuar fortalecendo meu sistema imunológico. E acabou, viajei super bem, né? Então, assim, imagina você tratar uma criança, seu filho começou a ter febre, começou aquele resfriadinho, foi na creche resfriadinho, faz um ILIB 1, 2 dias, daqui a pouco ele está reagindo, não precisa entrar no medicamento, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui, porque qual é a minha intenção aqui? Fazer com que você deixe de ter medo de usar seu aparelho de laser, né? Que você perca essa insegurança, você conheça o raciocínio, conheça com base científica, né? Com segurança, desmistificando, tem muito mito, tem muita coisa desatualizada. Marca-passo já está desatualizado, gente. Glaucoma já está desatualizado. Se você está deixando de fazer porque esse paciente tem glaucoma, porque tem marca-passo, tem questões cardíacas, gente, o ILIB, isso daí já não é mais contraindicação. Mas não significa que, dependendo da doença do paciente, se for uma doença grave, você tem que combinar, né? Entrar como uma terapia complementar, adjuvante. Esse médico tem que ficar sabendo também, né? Porque é um conjunto, é multiprofissional, dá segurança para você, dá segurança para o paciente, né? Mas não significa que não pode fazer, né? Deixa eu olhar aqui, gente, perguntinhas, tá? Ó, vamos ver aqui. Queria agradecer, viu, gente, a presença de vocês, ainda mais numa sexta-feira, né? Olha só o que é a Beckert Adriana. Imagina, a criança responde muito bem à terapia do ILIB. Exatamente, ainda mais criança, gente. Fresquinha, né? O corpo ali cheio de energia, novo, um corpo novo, responde muito rápido, né? E você poder deixar de evitar ali, entrar com um medicamento desnecessário. Eu não sou contra medicamento. Hoje mesmo eu estava atendendo o atendimento antes daqui, né? A gente está falando sobre medicamento. Eu não sou contra. Você tem que tomar quando existe real necessidade. Os medicamentos salvam. Mas a gente sabe que se você dá um suporte ali energético, esse corpo se autorregula sem precisar de medicamento, a gente não vai ter efeitos colaterais. É maravilhoso, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui que eu vi pergunta. Olha, Fernanda, Rudiger, não sei se eu falei certo. O corpo é sábio demais, o corpo é perfeito, minha xará, né? O corpo é perfeito, né? Deus fez o corpo assim que funciona perfeitamente. E foi feito para funcionar sem nenhuma bengala, né? Só que a gente tem um estilo de vida moderno, a gente tem o estresse de hoje, né? Assim, a velocidade das coisas, o estresse, as pressões,
né? A gente ganha muito com a modernidade, mas a gente perde também muita qualidade de vida. Em alguns aspectos a gente ganha muita qualidade de vida e outros a gente perde, né? Sempre tem ônus e bônus, né? E isso afeta a nossa saúde. Então a gente tem que o quê? Eu falo isso, olha, o nosso mundo ele é contaminado. Não entra na noia de, ai meu Deus, vou entrar numa bolha, porque eu vou evitar todos os disruptores endócrinos, tudo. Gente, aí vai ser muito difícil. Isso vai fazer mal para o seu mental. A gente pode minorar, diminuir os riscos. E tem aquela coisa que vale a pena, que para você não quer abrir mão, né? Porque tem coisas assim, por exemplo, tem paciente que fala, não, eu não vou abrir mão de tal alimento. Tá, então vamos ali trabalhar outras coisas para seu corpo estar bem e conseguir administrar esse alimento. Por exemplo, tem gente que paciente que tem intolerância, mas eu como, né? Mas assim, gente, o corpo ele é perfeito demais, né? A gente precisa o quê? Dar energia para esse corpo funcionar direitinho, né? Ó, a Bianca Podologista. Fê, você já pensou em escrever um artigo científico? Já. Já sim, eu gosto muito de escrever. Eu acho que um dia eu vou escrever um artigo científico. Vou querer entrar também em mestrado, ir para academia. Eu gosto dessa questão assim acadêmica. Mas já pensei sim. Ó, olha a pergunta da Neiva. Professora, posso fazer ILIB em criança que está com gordura no fígado? Pode. Entende, Neiva? Porque a questão não é que é uma criança, a questão é que esse corpo está com gordura no fígado. Claro, Neiva, que você vai fazer o quê? Numa dosagem da criança, né? Aí você pega o peso dessa criança, divide por 2, porque, para vocês entenderem, né? Existe uma dose média, padrão, que é 30 minutos, mas em criança a gente não usa como padrão 30 minutos. Para um adulto, né? Mas a lógica, gente, existe toda a lógica, estudo, né? Existe cálculos por trás. O que seria esses 30 minutos para um adulto de 70 quilos? Seria mais ou menos o que um adulto médio de 70 quilos é médio. Então, você não está comparando um adulto obeso. A obesidade é uma situação patológica, não é médio. Né? Nem um adulto com anorexia, que também é patológico, é um adulto médio. Em média, quanto um adulto de 70 quilos, homem, mulher, entende? Então, quanto de sangue que teria naquele organismo? Que pelo calibre e pela velocidade ali do sangue correndo na frente dos fótons, na radial, quanto tempo o sangue conseguiria passar na frente? 30 minutos, todo o sangue conseguiria ser irradiado. É um tempo mínimo de irradiação. Então, obviamente, numa criança que tem menos sangue, o tempo é mais rapidinho. Então, você pode usar como padrão ali, bem tranquilo, metade do peso do seu paciente. Só que aí, ó, ela falou, gordura no fígado. Vai auxiliar todo o funcionamento do corpo, do próprio fígado, né? Vai melhorar o metabolismo lipídico, da transformação lipídica, mas o que acontece? Só isso resolve? Entende? Não. Nesse caso, gordura no fígado, só fazer ILIB, não. O ILIB vai entrar como um adjuvante, como um complemento. Se não mudar hábitos de vida, se não colocar a criança para fazer atividade física, comida de verdade, né? Alimentação mais saudável. Não é que essa criança nunca vai poder comer um brigadeiro, um doce, né? Não, gente. Mas precisa ser a regra saudável. E aí o ILIB vai entrar para dar energia para esse corpo se autorregular, tá? Então, sim, pode e vai auxiliar bastante, Neiva. Mais perguntinha aqui. A Fê falou, por causa das grávidas, porque vão colocar na conta disso. Fê, porque eu tava falando e você falou, aí eu não sei se eu peguei o que você falou. Mas você atender, né? Você atender com certas terapias grávidas, você acaba tendo qualquer intercorrência e colocam na conta daquela terapia, né? Então, o ILIB, essa contraindicação para a gravidez, tem um asterisco, tá? Não é que faz mal, não, mas vão colocar na conta do ILIB,
tá? Falta a literatura, porque não tem nenhuma literatura que fala, ó, isso aqui é risco, né, de causar aborto, qualquer coisa. Não tem. Só que, digamos assim, a gente pensa no cenário pior, no pior cenário, tá? Vamos lá, pior cenário, você foi lá, atendeu o paciente, grávida, aí a paciente passou mal, aí ela passou mal depois, né, no final do dia ali, no dia que você fez sua sessão, você tinha feito o ILIB, e aí o médico foi o ILIB, e aí aquela coisa, cadê? Traz então os artigos que pode fazer ILIB em grávida sem nenhum problema, a gente não tem essa literatura, vamos processar você. Aí o juiz como é que faz? Ele vai julgar conforme as provas nos autos. Aí você não vai trazer nem os artigos assim, né? Robustos. Falta segurança jurídica para você. É por isso, tá? Por falta de segurança jurídica, mas não é porque faz mal, não. Mas aí você pode, os artigos, você junta os artigos do ILIB na sublingual, né? Nos grupos de grávidas que melhoraram todas a questão da pressão arterial, né? Mas é isso, gente. Ó, é que a gravidez não é o estado normal do corpo. Se acontece algo, a culpa vai para o tratamento. Exato. Exatamente. Súria. Ó, a Cândida. Candilose. Criança que tem asma pode fazer LIB quantas vezes na semana para diminuir as bombinhas e crises? Não tem, um critério assim, você não pode passar de tantas vezes, entende? O que você tem que entender, Cândida? Você pode fazer ILIB em criança? Pode. ILIB é bom é indicado para asma? Excelente. Como é que você vai fazer? Você vai montar um tratamento para a criança que está com asma, tá? E aí, como é que você faz? Metade do peso da criança. Tá em crise aguda, tá tendo crise de asma, você pode perseguir a crise, aquele momento de falta de ar. Você pode fazer todo dia, né? Você pode fazer de manhã e de noite, antes de dormir. Você pode, e aí você vai fazendo até ela ir melhorando. Então, você pode fazer diariamente na criança? Pode. Aí a criança saiu da crise. Você tem que fazer diariamente? Não, aí não precisa fazer diariamente, porque ela saiu dessa crise. E o corpo, né, ele vai se acostumar com coisa boa. Então, deixa ele espaçar para ele saber viver ali sem o ILIB. Só que o que acontece? A criança ela tem essa asma. Então, se você espaça demais, faz uma vez na semana, pode ser que logo ela tenha uma outra crise. Então, vale a pena o quê? Tá na crise, você pode fazer diariamente até duplicar, triplicar a dose. O que é isso? 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, aquele peso que você calculou. Saiu da crise, faz dia sim, dia não, por um tempo. Ó, a criança tá super bem, tá segurando super bem. A asma tinha todo mês, tá? Um tempão sem ter. Começa, né? Aí pronto. Começou, ali tá dia sim, dia não, daqui a pouco 3 vezes por semana, para manter uma manutenção, né? E outra coisa, criança com asma, intestino, desparasitação natural, viu? Tem ciclo de lombriga, de certos parasitas, como a lombriga, que abre acesso ao pulmão. Então, desparasitar naturalmente uma criança com asma é muito bom, tá? Para limpar esse pulmão aí, que às vezes é parasitas. Às vezes. Então, fazer um ILIB aí, muito bom. Você pode fazer enquanto está na crise, passou da crise, monta um tratamento, espaça essas sessões, vê conforme a necessidade. Mas não faz assim uma vez por semana não, enquanto, né, acabou de sair de uma crise, porque senão daqui a pouco não sustenta e entra uma outra crise. Dá suporte para esse corpo e se fortalecendo, tá bom? Olha só, né? Falando em grávida, falando em criança e asma e desparasitação, eu acabei de fazer uma sessão aqui, né? Que eu perguntei sobre desparasitação, e aí a paciente falou: porque nunca fez desparasitação, porque o médico, os pediatras, diziam assim: você tem. Sua água é de qualidade, você tem saneamento básico, não precisa fazer desparasitação. E aí, claro, às vezes faz exames e não vem parasitas, né? Mas quem disse que parasita fica só no intestino?
Você tá fazendo exame de fezes e o parasita tá no pulmão, tá no fígado, né? Tá em outro lugar. E, gente, parasita não tem nada a ver com saneamento básico, estrutura, tá? Parasita tá você pegando na mão dos outros, pegando na maçaneta, corrimão, relação sexual, alimento, come em restaurante, dentro da tua casa, né? Às vezes você vai limpar e não vai ter parasitas. Então, assim, trabalhar preventivamente. Por isso que é melhor fazer uma desparasitação natural, né? Mas é engraçado porque é isso, né, que eu lembrei. Que é uma questão da medicina. A medicina tradicional. Vai para a medicina integrativa para ver se os médicos não vão mandar desparasitar. Os integrativos sabem que tem que desparasitar, né? Então, às vezes, gente, se você ressoa comigo, se bate comigo essa linha integrativa e você tá aí, mas meus médicos estão dizendo tudo ao contrário. A medicina, o médico diz tudo ao contrário. Vai buscar informação na medicina integrativa. Não é para você acreditar em tudo que eu estou dizendo, não. É para você ir atrás de outro, é você pesquisar, vai pesquisar. Então, se a linha médica tá indo, vai na linha integrativa, vai escutar um outro médico falando, vai escutar a medicina falando, né? Só que a medicina integrativa, porque se você for... eu gosto muito, eu leio muito sobre a medicina integrativa, a saúde integrativa. Eu vou no médico, o médico diz que tudo isso é uma bobajada. Eu escuto isso dos pacientes. Ele vai dizer mesmo, porque não é a linha dele. A linha que não é integrativa, ela tá ali dentro do medicamento, da farmácia, da farmacologia. Vamos usar o remédio tal para calar o sintoma tal, né? Agora, vai para uma linha integrativa que vai te olhar como um todo, o médico vai olhar como um todo, vai entender que você tem que desintoxicar, tem que desparasitar, tem que suplementar, tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar do seu mental, do seu espiritual, de tudo. É outro nível de medicina. E a terapia integrativa precisa de um suporte médico. Eu, quando ensino meus alunos, eu falo, porque você vai para a linha natural, a linha da medicina chinesa, eu sempre falo em sala de aula, parem de achar que a gente tem que ter complô, ser contrário à medicina, não existe isso não. Mas a gente tem que conversar com a medicina que conversa com a gente, com a medicina oriental, com a medicina ancestral. Qual é a medicina que respeita a medicina chinesa? Os médicos integrativos que sabem, que respeitam a Ayurveda, que respeitam a medicina chinesa, entendem a importância. Tem médico que fala, não, você vai acreditar em agulha, vai acreditar medicina chinesa, nada a ver. Então, não é pra gente criar, não, medicina não. Gente, a medicina é importante, só que olha a linha. Então, vê se você não está indo em linhas que não ressonam com você. Você acredita numa saúde integrativa e está se tratando com médicos que pensam o contrário, né? A Gisele Pavan, acupuntura. Quantos joules e quantos minutos para criança? O que acontece? Falando de Lib, né? Que a live a gente está falando de Lib. Na verdade, Gisele, quando a gente fala de Lib, não é que não tenha joules. Não, você consegue calcular quantos joules são numa entrega de Lib. Mas é que são muitos joules. Então, a gente não passa a dose do Lib por joules. Não vou falar aí, 3.600, entendeu? É muitos joules. Não. Como é que você faz? Você vai fazer por peso, porque é por tempo. Entende? Como são muitos joules, poderia até assustar. A gente entrega a dose do Ilib por tempo, tá? Então, o seu aparelho de laser tem que ter esse modo aí por tempo, ou você tem um reloginho. E aí, o que acontece? Para uma criança, como é que é? Foi o que eu falei. Você vai pegar o peso e dividir por 2. Porque assim, também é isso, né? Tem de 3 a 5 anos, 3 a 5 anos, 5 minutos, você tem isso. Mas aí você pega uma criança bem magrinha, uma bem gordinha, ou você pega uma criança que que é filha de jogadores de basquete, que é bem grandona. Então, isso daí não entra muito na individualidade, né? Então, o que entra na individualidade? O peso dela. Você precisa saber do peso dessa criança. Qual é o peso? Eu não sei, 20 quilos? 20 quilos é o peso dessa criança? 10 minutinhos. Metade do peso, metade de 20 quilos, 10. Aí você usa o resultado como tempo, entendeu? Então, 20 quilos dividido por 2, 10. Você vai usar o resultado como tempo, 10 minutinhos você vai aplicar na criança. Agora, essa criança tá com uma pneumonia.
Você não precisa, você vai no médico, você precisa tratar essa criança, mas você vai fazer ILIB também, porque o ILIB vai entrar para complementar, para dar força para essa criança reagir a uma pneumonia. Tem que dar força para essa criança reagir aos medicamentos. Você continua fazendo ILIB. Só que você vai fazer só 10 minutinhos? Não, você pode dobrar a dose. Você pode dar 20 minutos de uma vez, pode dar o quilo dela ali, 20 minutos. Pode, pode. Essa criança está precisando de muita energia, porque ela está muito debilitada. Tá? E eu posso fazer 20 quilos, ou 20 minutos de manhã e 20 de noite? Pode. Numa situação aguda, você aumenta a dose, você aumenta esse tempo, tá? Ó, a Nilceia perguntou, quanto tempo devo fazer em mim? Tem 80 quilos, então é isso. Como é que você vai fazer? Você vai fazer 80 quilos, qual é a metade de 80? 40, então você faz 40 minutos, tá bom? A Anice está perguntando quantas vezes na semana. Aí depende do que você está tratando. Não tem um protocolo, né? Depende. Eu não sei o que você quer tratar. Eu não sei qual é a sua condição. É só uma manutenção? Você entende? Aí depende. A frequência é muito importante e vai depender muito da avaliação do terapeuta. Quantas vezes por semana depende. Como eu falei, ó, a Cândida perguntou: uma criança com asma, posso fazer, né, mais de uma vez? Posso fazer todo dia? Dia sim, dia não? Tá em crise, pode fazer todo dia, mais de uma vez por dia. Não tá em crise, então espaça um pouquinho isso, 3 vezes, 2 por semana, né? Vai dando, até chegar no momento que essa criança não tem mais crise, aí você faz uma vez por semana, para manter essa homeostase da criança, 2 no máximo, né? A criança começou a ficar gripada e vai ativar essa asma, já vem com o ILIB mais forte. Então depende do que você quer tratar. Ó, a mesma coisa, tem diabetes, ansiedade. Você precisa saber como que você vai montar seu tratamento. O ILIB vai ser a única forma de tratamento? Porque se você só for tratar com ILIB, tem que fazer muito ILIB. Não, eu vou entrar com outras terapias, eu vou entrar com terapeuta, psicólogo, eu estou com medicamento, eu tenho acompanhamento, eu faço outro tipo de. Eu faço atividade física, eu tenho outras formas ali. Aí o ILIB pode entrar numa outra frequência. Tem que avaliar a individualidade, entende? Um paciente que pode ter a mesma situação, ó, diabetes. Eu tenho 2 pacientes com diabetes. Um, ele tem uma epigenética, que a gente falou, linda, né? O paciente se cuida, ele se alimenta bem, ele faz atividade física, ele cuida do emocional, tem ali, né? Se ele não falasse, né? Não tem assim, ele tá fazendo, tá te procurando para manter um equilíbrio. A dosagem dele vai ser de um jeito. Agora vem um paciente com a mesma situação, diabetes, a glicemia lá em cima, descontrolada, é sedentário, não come bem. Aí todas as situações ali, tem outras questões, a frequência, a dosagem do ILIB vai ser diferente. A forma como eu vou montar o tratamento desse paciente vai ser diferente. Entende? E a gente tá falando da mesma doença. Pode deixar, as minhas lives ficam salvas. Ó, Nadal, inflamação na garganta. Já fiz 30 minutos de ILIB. Pode aplicar direto na amígdala? Qual dose seria? Ó, você pode fazer, inclusive na carótida, tá, Nadal? É Nadal, né? Eu falei certo? Nadai. Eu reajo muito bem dor de garganta na carótida. Mas você pode fazer, e aí você usa uma dose mais modulação inflamatória, né? Você pode fazer uma modulação inflamatória de 3 a 5 joules, mais ou menos, essa aplicação local, né? Gente, deu tempo. Deu tempo, voa. Ó, a doutora Bruce. Adoro suas explicações. Que bom. Doutor. Ah, não, é doutor. Não, é doutora. Esses nomes de Instagram eu vejo tudo errado, o nome de vocês. Desculpa, gente, doutora Bruce. Eu ainda tenho umas caixinhas de pergunta para vocês, mas é sempre bom. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, o que eu não consegui responder para vocês, coloca lá, que eu tenho caixinha aí, eu venho respondendo vocês, e aí vira conteúdo para vocês aqui, tá bom? Mas essa live, assim, eu quis trazer porque realmente rolou
essa movimentação, né, no mundo aí da fotobiomodulação. Quando eu vi a notícia, eu falei, meu Deus, não é notícia, não foi notícia, né? Foi um posicionamento, na verdade, né, de uma profissional. E aí eu fui ali, eu quero ver esse estudo, eu preciso ver esse estudo também, né? Se tiver que atualizar alguma coisa, atualizar meus alunos, atualizar meu público, eu preciso estar por dentro disso. Não tem estudo. Então, gente, a gente continua na linha. Idade não é contraindicação, tá? Você precisa de indicação para fazer. Você precisa de uma necessidade, você precisa de uma individualidade, você precisa fazer e não fazer por fazer, né? E entender também, aí entra a linha integrativa, que não adianta você querer não olhar para o todo, não olhar para um estilo de vida, sendo que o que está adoecendo, o que está impactando as glândulas mamárias não é o ILIB. Não existe nada comprovando que seja ILIB. Mas existem vários estudos comprovando os disruptores endócrinos que estão aí. A alimentação, gente, meu Deus do céu. A alimentação está aí cheio de disruptores endócrinos para afetar a saúde geral de todo mundo. E aí tá tudo certo, né? O consumo alimentar tá tudo certo, né? Então a gente tem que se atentar a isso, até para trazer essa clareza para o paciente, né? E eu quis fazer aqui para vocês não terem medo, tá? Se sentirem seguros, porque no dia que sair, olha, a orientação é essa, aí a gente atualiza, né? É por isso que a gente está o tempo todo se atualizando, o tempo todo fazendo cursos, se atualizando, indo em fóruns, estando com profissionais que estão antes de você nesse mundo, que é para fortalecer a fotobiomodulação e você tá sempre antenado e atualizando. E eu, como professora, eu tenho essa responsabilidade com vocês, né? E com o meu público, já que eu abri meu Instagram para vir falar sobre uma técnica, eu tenho responsabilidade com vocês também, né? Então, é isso, para acalmar o coração de vocês, tá bom? Bianca, falar mais sobre desparasitação, então vai ser tema de live, tá bom? Vou trazer aí como tema de live. Gente, eu já tenho o tema da live da semana que vem e vai ser uma live com uma convidada muito especial que estava aqui na live, a Gabi, tá? Que a gente vai falar sobre autismo, vamos falar sobre laser, vamos falar sobre alimentação, vai ser bem bacana, tá? Daí eu conto mais para vocês na segunda live, é terça-feira, tá? E aí já tem tema aí, Bianca já tá aí trazendo ideias para lives, vamos conversar sobre desparasitação sim. Tá bom, gente? Muito obrigada, a live vai ficar salva. Obrigada pela presença de vocês em plena sexta-feira aqui comigo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.